sobre uma pesquisa eleitoral que coloca Bolsonaro. Flávio Bolsonaro fez a vantagem cair de 12 para 4 pontos na pesquisa Atlas Intel. Segundo o levantamento, o chefe do executivo teria hoje 49,2% das intenções de voto contra 44,9% do senador. Na última pesquisa sobre o segundo turno do mesmo instituto, em dezembro, Lula liderava por 53% a 41%. O levantamento também testou cenários com Tarcísio de Freitas e Michele Bolsonaro, onde ambos receberam resultados praticamente idênticos, 49,1% para Lula contra 45,5% para o governador e 45% para a ex-primeira-dama. Outros nomes, como Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Ratinho Júnior, registraram 39% das intenções de voto. Apesar do bom desempenho dos candidatos de oposição, no segundo turno, Lula aparece com 48% em todos os cenários de primeiro turno testados, bem próximo da maioria simples necessária para vencer a eleição já na primeira volta. Renan Santos, do Partido Missão, também se destacou, chegando a marcar quase 4 pontos em um dos cenários. O otimismo, porém, se mantém com Flávio Bolsonaro, que, com o desempenho na pesquisa, pode ajudar a consolidar o apoio do centro e da direita em torno de seu nome. Deixa eu já chamar o Diego Tavares para abrir a rodada de comentários a respeito dessa pesquisa colocada, Diego, que foi bem recebida por Flávio na comparação com as pesquisas anteriores. Ele está numa linha ascendente, crescendo na comparação com as pesquisas anteriores e, nesse cenário, inclusive, até melhor do que Tarcísio de Freitas. Boa noite, bem-vindo. Muito obrigado, Nelson Kobayashi. Boa noite a você, boa noite ao Musa, ao Mota e a todos que nos acompanham e mais essa noite aqui nos Pingos nos Is. Kobayashi, eu acho que essa pesquisa foi muito boa para 2 dos pré-candidatos à presidência da República, principalmente. Você já falou, evidentemente, Flávio Bolsonaro, que evidentemente teve um tracionamento de sua pré-campanha. O nome de Flávio Bolsonaro está realmente ganhando musculatura a despeito da penumbra que existe sobre a possibilidade de que ele recue, já vista que ainda está vaga a sua posição como pré-candidato ao Senado também no Rio de Janeiro, porque Carlos Bolsonaro não ocupou a vaga que seria de Flávio, migrou para Santa Catarina para lançar ali a sua candidatura. Então ainda existem pessoas que ainda dizem que Flávio Bolsonaro tem grandes chances de recuar para ocupar esse espaço de pré-candidato ao Senado do Rio. Mas a candidatura dele realmente, do ponto de vista estatístico, nos números dessa e de outras pesquisas, parece ter tracionado. Outro dado muito importante também desse levantamento é que a rejeição de Flávio Bolsonaro e do atual presidente da República se encontra no mesmo patamar, dentro da margem de erro, praticamente em um empate técnico, o que também faria com que Flávio Bolsonaro chegasse às eleições de 2026 com muito mais competitividade do que em relação ao que se dizia, ao que se apontava nos levantamentos do ano anterior. E o outro nome que eu acho que se saiu muito bem, você também citou na chamada da nossa reportagem, é o nome de Renan Santos, do recém-fundado partido Missão. Renan Santos é alguém que nunca participou de eleições, é líder de um movimento muito relevante, o Movimento Brasil Livre, mas nunca participou de eleições e pontuando com quase 4% em alguns dos cenários testados, ele empata e muitas vezes até passa o nome de alguns governadores de estado. Isso não pode ser desprezado de forma alguma no processo eleitoral e acho que é uma fagulha diante de muitas propostas semelhantes na direita daquilo que nós chamamos de terceira via. 4% não é algo a ser desprezado. E ainda que Renan não consiga chegar ao segundo turno, mesmo considerando a possibilidade de que ele cresça muito, porque é o candidato mais desconhecido do tabuleiro que se propõe, o fato é que ele pode fazer com esse resultado, esse possível resultado nas urnas do Partido Missão, um grande partido já após o primeiro ciclo eleitoral, elegendo uma bancada mais volumosa de deputados federais e deputados estaduais no território do país. Essa eleição está prometendo muita coisa, viu? Eu acho que é cedo demais para a gente traçar aí qualquer cenário definitivo a respeito do resultado. Deixa eu também chamar aqui o Bruno Musa, de volta das suas merecidas férias, agora no time dos Pingos nos Is. Bruno Musa, bem-vindo, boa noite. Quero também já a sua análise desse cenário de pesquisa trazido pela Atlas Intel, que demonstra nas comparações uma distância que era de 12, caindo para 4 pontos entre Lula e Flávio Bolsonaro. Bem-vindo.
Significativo, né, Cobá? Muito boa noite a todos que nos escutam, a você, obrigado a todos, um grande prazer fazer parte agora da bancada do Pingo nos Is diariamente. Bom, é expressivo, hein? Muito mais expressivo do que talvez alguns pudéssemos prever há pouco tempo atrás. Eu lembro antes de eu sair de férias esses dias, a gente mencionou que teria uma probabilidade, ou eu pelo menos acreditaria nessa probabilidade de crescimento da candidatura do Flávio, até porque ele vem desde o começo se colocando como alguém mais ao centro, alguém mais ponderado do que o próprio Jair Bolsonaro. Isso não significa juízo de valor a esse posicionamento do pai, no meu entender, mas sim é o que grande parte do público estava pedindo, alguém mais ao centro. Nós vimos, inclusive, na pesquisa, a rejeição dele tendo uma redução marginal, mas, ao que me parece, me corrija aqui, já está, inclusive, de forma marginal, menor do que a do próprio Lula. Então, são números significativos a serem levados em consideração, afinal de contas, a campanha, de fato, ainda não começou. Lula tem uma rejeição difícil de romper os 50% e tem um ponto aqui importante, Cobá. Vale lembrar que Lula, ou PT, melhor dizendo, governa o país em mais de 70%, mais ou menos 72% desse século, que já temos um quarto dele, 25 anos. Ou seja, significa que Lula não apenas está em campanha há 2 décadas, como ele governa o país direta e indiretamente há muito tempo. Então, ele já é um candidato conhecido. É isso que eu quero dizer. Ao passo que o Flávio, ele sequer começou a candidatura dele de maneira oficial, é uma pré-candidatura ainda, e é a primeira vez que ele está concorrendo. Então, claro, ele puxa os votos do próprio pai pelo sobrenome, mas ao que parece, pelo menos nessa pesquisa com essa queda brutal da diferença entre ambos, significa que ele está começando a conseguir chegar o seu discurso a quem se considera mais ao centro. E a grande disputa eleitoral está justamente aí, nesse bolo. Então, é uma notícia extremamente relevante para a pré-campanha de Flávio Bolsonaro. Conosco também o Roberto Mota, diretamente ao vivo do Rio de Janeiro, para analisar essa situação de Flávio. Você recebe com otimismo esta pesquisa, Mota? Bem-vindo, boa noite. Eu recebo todas as pesquisas do mesmo jeito, Koba, com profundo ceticismo, porque, afinal de contas, eu sou brasileiro. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Mais uma pesquisa. Provavelmente, daqui até as eleições, nós vamos ter uma pesquisa por dia, no mínimo. Essa pesquisa entrevistou 5.000 pessoas no ambiente virtual. É possível, a partir disso, tirar conclusões seguras sobre as preferências do eleitorado? A estatística parece dizer que sim, mas a política recomenda prudência, especialmente porque estamos no Brasil. Agora eu quero perguntar para você, Diego Tavares, da situação de Tarcísio de Freitas, porque é natural que alguém que comece uma pré-campanha, comece a rodar, comece a fazer relacionamentos pensando na campanha eleitoral de 2026, tenda a crescer nas pesquisas, né? Assim como aquele que rejeita, rechaça publicamente, descarta a possibilidade de disputar a presidência, pelo contrário, até manifesta um apoio público à pré-campanha de Flávio, que ele ou estagne ou diminua. Você acha que tem a ver também com esse movimento, a evolução dessa pesquisa? Eu não tenho dúvida, Kobayashi. As declarações expressas, verbais do governador Tarcísio de Freitas a respeito de seu apoio a Flávio Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, causaram esse impacto. É sempre bom a gente lembrar, nós aqui vivemos, respiramos a política no seu dia a dia. As pessoas, em geral, por mais que tentem estar atentas, aqueles que tentam estar atentos à política, não se conectam com uma forma muito impactante com a política de modo geral. É a pessoa que sai cedo de casa, vai para o seu trabalho, chega à tarde, passa uma pequena quantidade de tempo com a sua família e fica sabendo dos fatos políticos ali, nos pequenos lapsos no qual se transporta, no qual transita até o trabalho, onde tem contato com uma notícia ou outra. E só dessa pessoa saber, evidentemente, que o governador Tarcísio, alguém muito popular, alguém de quem se esperava uma candidatura, inclusive uma grande expectativa, não só de muita gente na classe política, mas também de muitos dos brasileiros, só o fato dessa pessoa tomar conhecimento de que Tarcísio declarou seu apoio
a Flávio Bolsonaro já é muitas vezes um fator modificativo da intenção de voto dessa pessoa. Então, Flávio Bolsonaro muito possivelmente também tracionou a sua candidatura em razão desse apoio expresso de Tarcísio, que se retirou, pelo menos de forma expressa, pelo menos foi o que ele verbalizou, se retirou da corrida presidencial para focar em sua própria reeleição. Agora, também tem o mérito aí Flávio Bolsonaro, que tem se portado da maneira que o eleitor, principalmente esse eleitor de centro a quem o Musa fez referência, espera. Tem mostrado posições um pouco mais moderadas em relação ao próprio pai, em relação ao próprio bolsonarismo, de modo geral, alguém que nos últimos dias tem pregado a união da direita, muito embora, nós até comentamos isso aqui, é muito fácil pregar a união quando a união se destina à sua própria candidatura, mas é exatamente isso que Flávio tem que fazer. Ele tem jogado o jogo de forma correta, claro, com algumas pontuais derrapadas, a exemplo das declarações desnecessárias a respeito da concessão de espaços em ministérios para familiares, como o Ministério das Relações Internacionais para Eduardo Bolsonaro, a chefia da Casa Civil para o seu pai, Jair Bolsonaro, enfim, declarações que nesse ponto não agregam muito a essa dura missão que Flávio Bolsonaro tem, que é chegar com competitividade a 2026. Mas esse trabalho também de pré-campanha, todas as conversas, reuniões e próprias iniciativas pré-eleitorais de Flávio Bolsonaro também colaboram para que essa candidatura tracione ou não tracione. O fato é, Flávio Bolsonaro, como pré-candidato, tracionou, é o candidato da direita e muito possivelmente o candidato da direita que estará no segundo turno lá em outubro, quando as urnas forem abertas. O fato é que ele tem que manter esse ritmo agora e, de fato, conquistar o eleitorado de centro, que, como nós sempre temos o costume de dizer aqui, é o eleitorado que define essas eleições. E do outro lado, Musa, quero só avaliação também da situação do presidente Lula, né, que disputaria e ganhando, segundo essa pesquisa, de todos os demais em cenários de segundo turno. Ontem a gente trouxe aqui nos Pingos nos Is uma manifestação do ministro Fernando Haddad dizendo que ele acredita que os aspectos econômicos não vão influenciar a ponto de fazer alguém ganhar ou perder uma eleição. Ele acredita que combate à corrupção, pauta de segurança pública é que serão determinantes nesse ano de 2026. Como você vê a situação do presidente com essas pautas na eleição que se aproxima? Veja, Cobá, eu acho que é importante mencionar, eu assim como o Mota, vejo com bastante ceticismo todas as pesquisas, isso de um lado ou de outro, justamente porque eu acredito que é razoavelmente simples você adquirir a resposta que você quiser. Ou, depende do lugar que você vai, a forma como você pergunta, a entonação com a qual você faz. Vale lembrar que mais de 54% dos brasileiros, de acordo com uma pesquisa, que também pode ser questionada, mas isso eu acho que é fácil da gente olhar nas ruas, não são brasileiros militantes ou profundo conhecedores da política. Então, essas pessoas muitas vezes se sentem intimidadas em falar que votam em A ou B, ainda mais num cenário de polarização. Se você induz uma pergunta e coloca primeiro nome ou último nome, isso vai fazer diferença para aqueles que não são, digamos, militantes dentro da própria política. Então, eu vejo bastante com ceticismo e vale lembrar quem são os contratantes de cada uma daquelas pesquisas. De novo, não quero induzir a A ou B, mas a gente tem que olhar com determinado cuidado todas essas pesquisas, mesmo até para indicar uma determinada tendência. Mas, olhando no campo, digamos, mais filosófico da coisa, como eu falei, o Lula ele está eternamente em campanha, ao passo que o Flávio é a primeira vez. Então, eu vejo essa própria vantagem de crescimento do Flávio em um país onde se parece um tanto quanto cansado de um mesmo movimento. E aí entra a resposta à sua pergunta de agora, Cobá. Eu vejo o Lula numa situação que ele precisa, ao menos, acender a luz amarela dele. Essa parte da situação econômica que o Haddad mencionou, de fato, nas pesquisas, no dia a dia, a gente vê que a grande preocupação do brasileiro está na violência, mas também está no custo do supermercado. Você entra no supermercado, todo mundo aqui sabe, com 2, 3 sacolinhas, você deixa R$500. E isso pesa no bolso, especialmente do brasileiro mais pobre. Isso é economia. E por que o preço sobe? Uma moeda que desvaloriza. Por que a moeda desvaloriza? Porque o governo não cuida do fiscal, gasta mais do que arrecada, precisa se endividar mais, juros sobe. Enfim, todo aquele mecanismo econômico que é disparado através de uma irresponsabilidade fiscal. Então, eu vejo que essa parte econômica, por mais que os números da inflação estejam comportados, a gente, quando começa a entender
o que é a inflação, o que é o IPCA, você vê que uma boa parte do IPCA são preços administrados, que o governo consegue controlar, seja de transporte, seja do combustível que a Petrobras mantém quase que um semi-monopólio dentro do mercado. A gente vê em preços de energia elétrica que também são relativamente administrados pelo próprio governo. Então o IPCA ele parece comportado, mas aquilo que mostra no dia a dia, ir ao supermercado pesa no bolso do brasileiro. Então eu acho que o presidente Lula e o PT como um todo, como tem uma visão de mundo completamente diferente das demandas do século XXI, eu acho que ele tem um desafio bastante grande, ainda mais numa idade avançada que ele tem, e com uma crise que se avizinha, como a própria Simone Tebet falou em 2027. Ô Mota, e o que o Flávio precisaria fazer para diminuir ainda mais essa distância e para se projetar ainda mais para o eleitorado? Qual seria a estratégia? Por que caminho ele deveria seguir? Essa é a pergunta de muitos milhões de dólares, né, Koba? Se eu tivesse essa resposta, eu ligava para o Flávio e dizia para ele, mas eu não tenho, Koba, eu não sei o que o Flávio precisa fazer para diminuir a diferença numa pesquisa que, como todas as outras pesquisas, eu vejo com muitas reservas, né? Eu insisto nesse meu ceticismo porque além de ser cético, eu não consigo entender essas pesquisas. Tá? Eu já tive uma passagem pela política, já tive a oportunidade de ver várias pesquisas e realmente eu não consigo ver muita lógica nessas pesquisas. E nessa pesquisa em particular, eu posso até dar alguns exemplos, mas sempre dizendo aqui, né? Fazer um disclaimer, eu não sou especialista em pesquisas. Então eu estou lendo isso aqui como se fosse um leigo, uma pessoa que quer entender. A primeira pergunta do relatório da pesquisa é, olha só, a pergunta é, se as eleições presidenciais fossem acontecer nesse próximo domingo e os candidatos fossem os mesmos de 2022, em quem você votaria? Qual é o objetivo de uma pergunta como essa? Porque os candidatos não são os mesmos de 2022. Eu fico me perguntando, né? Bom, um objetivo pode ser fazer com que a pessoa se lembre da disputa de 2022 e se coloque naquela mentalidade. Aí vem a primeira pergunta, primeiro cenário. Tem lá o candidato do governo federal, Flávio Bolsonaro, Tarcísio de Freitas. Ora, é totalmente improvável que Flávio e Tarcísio sejam candidatos concorrentes. A chance disso acontecer é zero. Então, qual é o objetivo de pesquisar esse cenário? Vocês estão entendendo aqui onde é que eu quero chegar? Sim, por que essas perguntas? Aí tem outro cenário, tem Flávio, Romeu Zema, Ratinho Júnior concorrendo entre si. Mais uma vez, eu acho que a probabilidade de Zema ser candidato disputando com o Flávio é minúscula. Mas por que isso está aqui? Aí vamos lá, tem várias perguntas como essas que a gente pode fazer. Aí nós vamos para os famosos cenários do segundo turno. Tá? Tá aqui a diferença de 4% de Flávio para o candidato do governo. Mas a diferença de Michele para o candidato do governo também é 4%. A diferença de Tarcísio para o candidato do governo também é 4%. A diferença de Bolsonaro para o candidato do governo também é 4%. No caso é 3%, 4%. Mas por que Bolsonaro está aqui se Bolsonaro não vai ser candidato? Entendeu? Você pega uma pesquisa como essa e, de novo, sem sugerir falta de profissionalismo ou sem fazer qualquer sugestão ruim aqui quanto à realização das pesquisas. Mas você pode pegar uma pesquisa como essa e imaginar facilmente perguntas completamente diferentes, uma ordem completamente diferente. Mais uma vez, eu lembro de uma pesquisa que foi feita há poucos dias e que perguntaram à população: você acha que Jair errou ao indicar Flávio? Mas por que não fizeram a pergunta de um jeito diferente? Por que a pergunta não foi: você acha que o Jair acertou ao indicar Flávio? A forma com a qual você faz a pergunta, a ordem com que você faz as perguntas fazem toda a diferença. Eu digo que meu colega advogado sabe como fazer uma pergunta indutiva numa audiência, né, Diego? Fugir ali dos impeditivos processuais e, de fato, não é uma crítica à boa-fé
do Instituto, não. É uma crítica à metodologia, né, Mota? Ô, Diego, agora eu quero te perguntar a respeito desses cenários aí que a pesquisa testa, que o Mota bem ressalta. Tem zero chances de ter Tarcísio e Flávio numa mesma disputa? Mais ainda, tem zero chances de o Zema, por exemplo, disputar se o Flávio for candidato? Porque há quem diga que ele seria o nome para ser vice também. Olha, Kobayashi, nada na política é questão de zero chances. É só se, olha, e que Deus guarde a vida de todos eles, mas caso algum deles venha a perder a vida, é que tem zero chance de não estar na urna em outubro de 2026. Tudo pode acontecer na política. Alianças se formam e se rompem todos os dias. Então, até mesmo esse cenário, por mais que as chances sejam muito baixas de que nós tenhamos um cenário com Flávio e Tarcísio nas urnas, é um cenário que pode acontecer. Todos os cenários testados, inclusive, na pesquisa, têm, em maior ou menor grau, uma probabilidade de que, de fato, ocorram. Porque, nesse sentido, e abrindo aqui um pequeno contraponto ao Musa e ao Mota sobre o ceticismo da pesquisa, toda a pesquisa tem que ser encarada mesmo com um certo ceticismo, porque a pesquisa não é um mapa das eleições, ela não mostra aquilo que realmente vai acontecer, porque se algum instituto tivesse condições de apontar exatamente aquilo que aconteceria nas eleições, nós não teríamos nem por que esperar muito tempo para fazer eleições ou realizar um processo tão custoso quanto é o processo eleitoral. Bastaria fazer uma pesquisa por intermédio de um instituto público e conceder o mandato àqueles que saíssem melhor, pontuando melhor nas pesquisas. A pesquisa ela não é um mapa, a pesquisa é uma bússola. Ela aponta a tendência, o crescimento, a diminuição ou o crescimento também da rejeição de um candidato, e isso ajuda com que os candidatos se posicionem, com que os candidatos adequem seu discurso. As pesquisas também trazem recortes sobre faixa etária do eleitor, sobre grau de escolaridade, sobre renda familiar, enfim, para que justamente os candidatos tenham esse norte de para onde direcionar as suas campanhas, onde eles têm mais facilidade de angariar mais votos ou o público que eles não devem investir, porque já é um público que, de repente, tem um candidato que é mais favorito. Enfim, nenhuma defesa aqui aos institutos de pesquisa. Nós que estamos mais próximos da política, sabemos que, como em todos os aspectos da vida do brasileiro, também existe corrupção em alguns institutos de pesquisa que manipulam resultados. Mas, enfim, a pesquisa funciona nesse sentido como uma bússola, não como um mapa. E a tendência que vem sendo apontada, ela se repete em muitos outros institutos. Esse fortalecimento da candidatura de Flávio Bolsonaro, a diminuição da rejeição dos candidatos que tem o sobrenome Bolsonaro, tudo isso tem aparecido não só na pesquisa que nós estamos repercutindo agora, mas em vários outros institutos de pesquisa. Então, não deixa de ser um instrumento válido para que cada um dos candidatos aí calibrem a sua bússola e optem, inclusive, nesse período, em se lançar candidatos ou não. Você me perguntou sobre os cenários possíveis. Muito embora a Zema tenha se colocado de forma muito enfática como candidato, inclusive já depois do lançamento da candidatura de Bolsonaro, já foi questionado algumas vezes se poderia ser o vice de Bolsonaro, tendo rechaçado essa possibilidade. Ele pode olhar as pesquisas e decidir, olha, com esse percentual que eu estou apresentando aqui, eu acho melhor eu fazer outro tipo de composição, acho que eu posso servir melhor ao meu campo político, funcionando como um bom cabo eleitoral, do que como um candidato para apoiar o candidato da direita num eventual segundo turno. Enfim, as pesquisas elas não cravam nenhum resultado, mas também não descartam nenhuma espécie de cenário. Funcionam apenas para que todo político possa calibrar a sua rota daqui até as eleições. Quero te ouvir também, Bruno Musa. Sem dúvida nenhuma, a sua pergunta que você fez para o Diogo, eu dei risada, porque é justamente isso. Se na política a gente não tem como dar 100% de nada, no Brasil, onde o passado é incerto, menos ainda, né? Fica simplesmente um jogo de futurologia aqui. Mas me parece que o cenário começa a desenhar. Eu acho que o tempo vai mostrar isso. Pode parecer muito pouco tempo de hoje, 21 de janeiro, até março, ali final de março, quando de fato os nomes precisam ser colocados à mesa, mas a verdade é que tudo pode mudar muito. De novo, o ceticismo da pesquisa, como foi colocado por todos aqui, ele é evidente, mas, no meu entender, também fica óbvio que as pessoas tomam decisões pautadas nelas, inclusive os próprios políticos, as próprias decisões políticas acreditam que é uma tendência em cada uma dessas pesquisas, apesar de eu achar que cada um deve ter as suas próprias pesquisas internas de mais confiança. Mas eu acho que é impossível você dar um cenário hoje
tudo pode mudar. Eu lembro quando o Flávio anunciou sua pré-candidatura, a gente falou okay, que nada estava escrito em pedra e continua achando que não. De novo, no Brasil até o passado pode ser incerto, as regras mudam no meio do jogo, mas me parece que o cenário começa a se desenhar e o Flávio cada vez ele desponta como um nome que sim, ele vai ser bastante competitivo. Agora são 18 horas e 26 minutos, aquele rápido intervalo para você que nos acompanha pela nossa rede de rádios. Por aqui, Mota, quero te ouvir também sobre esses outros personagens aí, os outros pré-candidatos. O Ronaldo Caiado, o Zema, o Ratinho Júnior, o Renan Santos e tantos outros que vão se colocando aí. Até o Aldo Rebelo foi testado na pesquisa também, enfim. E eles com porcentagens muito distantes dos dois que sempre aparecem mais adiante, né? Como você vê esses outros tantos pré-candidatos? Alguns deles são realmente políticos com um futuro e com perspectivas grandes de exercer cargos importantes, inclusive o de presidente. Outros não são. Outros têm projetos diferentes. Eu sempre disse aqui que há várias razões para alguém lançar uma candidatura. Ganhar a eleição não é sempre a razão principal. Uma campanha movimenta muitos recursos, dá muita exposição na mídia. Uma campanha bem-sucedida pode fazer com que o candidato perca ganhando, saia muito maior do que entrou. Mas, de novo, essa pesquisa tem muitas coisas que não fazem sentido. Eu faço questão de citar mais uma delas, que, pelo que eu vi, não saiu em nenhum lugar da mídia, Cuba. Essa pesquisa tem cenários de primeiro turno em que o atual ministro da Fazenda ganha no primeiro turno. Ele ganha de Flávio Bolsonaro e ele ganha de Tarcísio de Freitas. O que me parece uma coisa extremamente implausível. E, olha, aqui não entra nenhum julgamento de mérito. A minha observação é pautada apenas na realidade que eu vejo nas ruas. Essa questão também, Diego. O próprio Fernando Haddad sendo testado aí nas pesquisas, nessa pesquisa em específico também, tem chance do presidente Lula não disputar a eleição e passar a bola para o ministro da Fazenda? Olha, Koba, considerando a rejeição crescente que o Lula tinha no ano passado eu até acreditava que sim, que Lula, com uma rejeição muito alta, optaria por deixar a vida pública após uma vitória do que se lançar a um quarto mandato e encerrar a sua carreira com uma derrota nas urnas. Hoje eu acho muito improvável que isso ocorra somente, novamente, e que Deus guarde também a saúde do atual presidente da República, mas por se tratar de um senhor com 80 anos, caso algo com sua saúde o impeça de ser candidato, esse cenário seria plausível. Agora, em qualquer outra hipótese, eu acho que Lula realmente deve manter a sua candidatura a uma reeleição, até porque, a despeito desse cenário, que eu também não acho um cenário crível, um cenário no qual o Haddad tem algum favoritismo nesse tabuleiro eleitoral à presidência da República, somente nessa hipótese eu acho que considerando essa impossibilidade, é que Lula de fato se mostra candidato porque a esquerda depende dele. Não existe mais o PT sem o Lula, não existe a esquerda brasileira sem o Lula. É muito diferente do cenário que nós temos na direita, que, como nós sempre repercutimos aqui, tem uma pluralidade de candidatos, tem opções, algumas mais competitivas, outras menos competitivas, mas tem um celeiro muito grande de lideranças, ainda que não no grau ideal, mas promove uma certa parcela de renovação política e de gestação de novos quadros políticos. Na esquerda, não. O que nós observamos no processo histórico é que toda liderança que ameaçou fazer sombra ao PT, alguma liderança política que ameaçou fazer sombra ao PT, foi eliminada pelo próprio PT para que o Partido dos Trabalhadores mantivesse a sua hegemonia. E isso agora está cobrando seu preço. Lula, aos seus 80 anos, é obrigado a se lançar candidato para que a esquerda tenha uma expectativa de futuro. Está também pescando nos estados lideranças já envelhecidas, lideranças já de muitos anos, que passaram por muitos cargos públicos. Ontem, inclusive, nós repercutimos a questão da Gleisi Hoffmann, que Lula pediu que ela se lançasse ao Senado no Paraná também por falta de quadros. Então, o Partido dos Trabalhadores tem buscado articular os seus nomes, os poucos nomes que tem, para ocupar os muitos espaços que se apresentam nessas eleições. Então, há um problema
a respeito da renovação no campo da esquerda. E, sem dúvida nenhuma, isso força uma candidatura de Lula, ressalvadas as hipóteses aí da saúde do presidente não permitir que isso ocorra.